Bom, agora sim a nossa conversa é com Cláudio Brizolara, chefe do Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Cláudio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Beatriz. É um prazer falar com vocês. Bom, Cláudio, é o seguinte, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que cancelou uma alteração prevista em alíquotas de ICMS sobre alimentos, insumos agrícolas e medicamentos. Por que ele recuou e o que isso impacta no dia a dia do cidadão? Bom, essas medidas não tinham entrado em vigor ainda, esse aumento do imposto, entraria em vigor agora em janeiro e o governo anunciou que recuaria dessas medidas, né? No entanto, a gente não sabe ainda exatamente qual foi o recuo do governo, se foi uma suspensão, se foi uma revogação. Mas o fato é que se essas medidas não fossem revogadas, nós teríamos aumento de custo na produção rural, a produção industrial e haveria aumento de preços ao consumidor, acarretando uma inflação, a pressão inflacionária maior, e a redução do poder aquisitivo do produtor, do consumidor, principalmente daqueles de mais baixa renda, que gastam uma parte maior do seu salário, da sua renda, com alimentação. Então, haveria um efeito muito nocivo para a economia, um desincentivo ao produtor, e uma diminuição do poder aquisitivo da população. Então, a gente entende que, mesmo do ponto de vista das finanças do Estado, seria um tiro no pé, porque o governo poderia até aumentar a arrecadação no primeiro momento, mas no segundo momento ia ter um buraco maior ainda nas finanças devido à desestruturação do setor produtivo, Há um estudo da FGV, publicado recentemente, que demonstra isso, que a cada R$1 arrecadado em impostos pelo governo, haveria uma redução no consumo de 2,75. Então, claramente, assim, essa medida do governo é completamente inoportuna, num momento inadequado. É claro que aumento de impostos nunca é bem-vindo, mas num ano de pandemia é pior ainda. Então, é uma medida que realmente não se justifica de maneira nenhuma e ficamos felizes, de o governo ter se sensibilizado e ter recuado dessas medidas. Cláudia, agora mesmo com o recuo do governo de São Paulo, representantes do agronegócio dizem que irão manter o tratoraço programado para esta quinta-feira em cidades do interior. O que é esse movimento? O que o setor chama a atenção? O tratoraço foi uma mobilização espontânea, genuína dos próprios produtores, que inconformados, indignados com esse aumento da carga tributária num ano como esse, se mobilizaram e resolveram mostrar a sua força, mostrar para a sociedade, os impactos, que esses aumentos de impostos trariam, O grande impacto recairia sobre os produtores rurais, e sobre os consumidores. Então, a ideia do tratoraço foi chamar a atenção da população para o que estava acontecendo, para chamar o consumidor, a população, para o nosso lado, para tentar sensibilizar o governo de que a medida não era bem-vinda, que o governador precisaria rever essa medida. O tratoraço vem sendo programado há cerca de 15 dias. O governo fez um aceno, um anúncio ontem, no fim da noite, entre 9h30 e 10 horas da noite, muitos produtores já estavam dormindo, então o tratoraço foi mantido à plena e está funcionando muito bem, Ele está ocorrendo em mais de 200 cidades, mais de 150 sindicatos rurais envolvidos, vamos ter um balanço no fim do dia, mas a ideia é essa, é sensibilizar a população, que o setor produtivo não aguenta mais impostos, não há como pagar mais impostos, o consumidor também não tem como, e que isso voltaria para a sociedade na forma de maior desemprego, maior oportunidades, de emprego, perda de renda, com reflexo para toda a economia. Então, o movimento tem esse intuito. Cláudia, apesar da mudança anunciada pelo governo, itens como leite e hortifruti grangeiros continuam no pacote. A taxação sobre esses produtos ainda prejudica e reduz a margem de lucro do produtor rural? Nós efetivamente não sabemos exatamente, se o governo revogará, melhor dizendo, a tributação sobre esses setores. Uma recente manifestação do secretário de Agricultura, ele disse que esses setores estariam incluídos.
mas de fato o setor está muito cauteloso, né? Porque o próprio governador disse que não tributaria a cesta básica, no entanto, né, acabou indiretamente tributando, né, a aumentar a tributação em energia elétrica, em insumos agropecuários. Então o setor está muito cauteloso, quer ver as medidas, os decretos, as revogações, melhor dizendo, publicadas no Diário Oficial para avaliar melhor a situação. Agora, a pauta do tratoraço é bem definida, é a questão do ICMS. Se realmente o governo, né, recuar dessa tentativa de tributar, né, por coerência, né, o movimento vai agradecer ao governador. Cláudio, agora vamos olhar para o fim do auxílio emergencial e o pequeno agricultor. Qual que é a realidade no campo para estes agricultores? O fato desse pequeno produtor não ter, talvez, condições de se manter, poderá trazer problema de abastecimento? Sem dúvida, né? O produtor precisa ter uma margem positiva, né, para continuar na sua atividade, produzindo e investindo. Nós temos um caso aí muito emblemático, que é o dos produtores de flores de corte, que perderam 90% da sua produção, né, na pandemia, retomaram um pouco as suas atividades, mas estão muito abaixo, né, da sua capacidade produtiva. Esses produtores têm problemas de endividamento, né? E o que é pior, não tem ainda uma perspectiva, né, de retomada da sua atividade, né? Porque os eventos, casamentos, enfim, estão suspensos, não estão ocorrendo, né? Poucos estão acontecendo. E esses produtores de flores abastecem esses eventos. Então, os produtores estão numa situação muito difícil, né? Produtores de hortifruti também tiveram uma desestruturação bem forte no começo da pandemia, depois conseguiram retomar suas atividades. Alguns ainda com endividamento que vai ser carregado aí por 3 ou 4 anos. Então, se o produtor não tiver um incentivo, não tiver crédito rural, seguro, né, e garantias de que não haverá mais tributação, né, esse produtor não vai conseguir, né, produzir e se manter na atividade. Então, todo o nosso esforço é justamente para garantir as condições de produção desses produtores para que os alimentos cheguem à mesa da população. Bom, nós conversamos com Cláudio Brizolara, chefe do Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Beatriz. Foi um prazer falar com vocês. Até mais.